Você já compartilhou conteúdos falsos pelas redes sociais? Começa agora o programa Mais com Rádio. A fake news é um tema que faz parte do nosso cotidiano, que ganhou grande repercussão, inclusive mundial, depois que teria sido utilizado como uma ferramenta para interferir nas eleições norte-americanas, inclusive. Afinal de contas, eu quero começar conversando com o Matheus Emérito, que, além de tudo, tem um livro chamado Fake Fotográfico. Veja você, a gente costuma dizer que uma imagem vale por 1000 palavras, e você nos traz a informação de que existe o fake fotográfico. Matheus Emérito, esse tema ganhou tanto peso e relevância nos últimos tempos, por quê? O conhecimento de se fabricar, principalmente quando a gente fala de imagem, ele se difundiu, né? Então as pessoas aprenderam a fazer montagens. A gente teve um bom exemplo agora com a Copa do Mundo, né? Os memes são produções de usuários de internet que aprenderam a fazer essas montagens, né? E além de produzir, se compartilha, né? E todo mundo sabe que o meme ele não é uma foto genuína, né? Ele é uma montagem. Então a gente já vem fazendo isso há muito tempo, desde a Copa passada, por exemplo. Então a produção de meme ela é bem difundida, as pessoas aprenderam a fazer, né? Agora, o que aconteceu de alguns anos para cá é que começaram a utilizar essa facilidade de produção para algo que a gente pode dizer que seja criminoso. É interessante você falar sobre isso, porque as pessoas encaram o meme como uma coisa extremamente divertida. No entanto, você tem a imagem de uma pessoa associada a uma informação que muitos não conseguem diferenciar. Isso é fato ou é uma montagem? Né? Essa brincadeira, às vezes, fica um pouco sem graça quando passa para esse ponto, né, Cíntia? Boa noite. Boa noite. Tanto que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, agora que tem um conselho consultivo, né, já pensando naqueles vídeos, né? A gente tem um bom exemplo no Brasil, que é aquele vídeo do Ciro Gomes, conversando com um blogueiro, e aí foi feita uma montagem, foram adiantados não sei quantos milhões de segundos, tem na publicidade, tem um nome que eu esqueci agora, frames, não sei quantos frames, e como se ele tivesse dado um tapa no cara, e na verdade ele não fez aquilo ali, em nenhum momento houve aquilo, a imagem é totalmente diferente. Então a equipe do Ciro perdeu muito tempo desmistificando aquilo ali. Eles produziram vídeos para mostrar como realmente aquilo foi feito. Então esse tipo, que já é um avanço, é uma evolução do meme, né? Essa manipulação de imagens, ela envolve, como você disse, ela está associada, primeiro, a imagem de alguém associada a uma desinformação, a uma mentira, a uma coisa falsa. A fake news, no caso do Ciro, ela ganhou um tamanho porque as pessoas tinham uma propensão a compartilhar. Agora, quando ele vai e coloca a equipe dele para explicar o que aconteceu, ninguém compartilha. Ninguém compartilha a explicação. Não há manifestação de rua que não seja protesto, não seja para algo negativo, entendeu? As pessoas compartilham porque ali tem algo polêmico e negativo. Quando vem uma explicação institucional do Ciro, elas não têm interesse em compartilhar, e aí não tem esse alcance que o boato chegou a ter, entendeu? Porque tem esse caráter cruel, né, da fake news, porque a fake news, ela não é só a desinformação, não é só algo que você disse sobre alguém ou sobre alguma coisa que não é verdadeiro. É algo que deliberadamente você está dizendo, sabendo você que não é verdadeiro. Porque as pesquisas hoje mostram que de cada 10 pessoas que compartilham fake news, pelo menos 7 sabem que aquilo não é verdadeiro, ou desconfiam que não é verdadeiro, e não têm o menor interesse em procurar a verdade. Dificilmente uma fake news causa muito impacto na sociedade. E eu fico muito feliz que a fake news exista, porque cada vez que ela cresce e cai numa velocidade impressionante, o jornalismo se fortalece. Porque todo mundo hoje que dá conselho para você combater as fake news, assim, procure uma fonte confiável. Eu sou uma fonte confiável, Cíntia é uma fonte confiável, nós que estamos aqui somos fontes confiáveis. Nós não somos propagadores de fake news e sabemos quem é que produz fake news,
O que nós temos que fazer é cada vez mais divulgar. Fake news é um negócio. Alguém está ganhando dinheiro, ou muita gente está ganhando dinheiro para produzir conteúdo que não tem veracidade, né? A preocupação minha é no sentido só de dizer, existem fontes confiáveis. Fake news não é jornalismo, não é absolutamente nada. É um negócio que alguém está ganhando dinheiro. Agora, Matheus, é fácil reproduzir qualquer coisa para que pareça fonte fiel. Por exemplo, eu posso reproduzir o layout da Folha de São Paulo e espalhar isso em fake news. Isso é o maior drama, eu acho, para na hora da verificação. As pessoas têm tempo para fazer essa checagem que o Marcos Cavalcante falou? As pessoas têm tempo. Só Elas não querem, não fazem. né? Elas não querem. Eu estava comentando agora, tem uma tira daquele personagem Mafalda, da Argentina, que diz assim, não ler é perigoso, porque você acaba acreditando no que as pessoas dizem. Então, a grande arma do usuário é ele procurar outras fontes. Então, se ele está desconfiado que aquilo ali não é verdade, ele vai atrás de outra fonte, né? E confiar nessas fontes que já estão aí há muito tempo. Mas deixa só eu fazer uma Mas provocação. isso é verdade, aqui. você tem como copiar um site completo, uma revista completa, Pode fazer exatamente tudo, né? igual, muda só o nomezinho. Inclusive no meu livro tem um caso que é um jornal que eles fizeram, na verdade o intuito era fazer um trote. Então, alguns jornalistas, para questionar refletir sobre a notícia, eles criaram um jornal chamado Not the Financial Times. Então, eles copiaram todo o layout do jornal Financial Times, mas lá em cima, bem pequenininho, eles botaram Not the, que significa não é o Financial Times. E dentro, a notícia, o conteúdo, eram notícias de 2020, notícias fakes, né? Sensacionalista, que faz a gente pensa que é verdade. Exatamente. Agora, Então eles copiaram todo, só que ali não era um crime, eles estavam querendo provocar uma ironia, uma crítica, né? E distribuíram esse jornal em Londres no dia 1º de abril. Então meio que está dizendo que é o dia da mentira, né? Agora, é muito provável que muita gente faça isso. Você falar fake news meio que atenua o mal que ela é realmente. E eu concordo. E até coloca a seguinte questão, que quando você demoniza a fake news, isso poderia, na opinião dessas entidades, signatários dessa carta, poderia, de certa forma, fazer com que as mídias alternativas, que hoje são importantes para a nossa vida e fazem parte da nossa vida, elas são relegadas à condição de, não, pode ser mentira mesmo. Então, ela nunca vai ser uma mídia que vai ter o peso de uma mídia tradicional, porque não pode ser fake news. Doutora Amanda, muita gente acha, doutora Amanda Joaquim, que, primeiro, espalhou na internet é terra de ninguém, o provedor fica no Afeganistão, eu estou falando dos Estados Unidos, atacando a pessoa no Brasil, portanto, a lei não vai me atingir. Isso é fato? Apesar de a gente não ter uma lei específica que regre o tema fake news, a gente tem um ordenamento jurídico que, de fato, assegura o direito fundamental das pessoas que têm a sua honra ou o seu decoro violado, quanto protege as eleições das fake news. Então, no mundo prático, de fato, hoje talvez tenha sido o grande calo da justiça eleitoral. É a gente conseguir, de fato, encontrar esses provedores que, por exemplo, se situam fora do país. Pegando um gancho de Cíntia, ela falou ainda há pouco do comunismo que come criancinhas. Na última eleição de 2014 no Maranhão, por exemplo, isso foi muito e amplamente divulgado com o atual governador do estado, Flávio Dino. Quantos anos depois, né, Amanda? Quantas décadas depois, a primeira vez que foi dito isso? Isso foi maciço, tanto nas eleições de 2014, que a assessoria jurídica do Flávio Dino ingressou com representações judiciais, e aí foi descoberto pela Polícia Federal que o provedor se situava no Afeganistão. Então, assim, de fato, a gente ainda tem essa dificuldade. Eu considero hoje, dentro do direito eleitoral, a maior dificuldade que, na prática, a gente tem que reconhecer até para conseguir encontrar a solução é quando a gente lida com esses provedores fora do país, até a gente encontrar essa cadeia para identificar todos os responsáveis. Mas isso não significa que quem é encontrado no Brasil e que é considerado ou produtor ou um simples replicador, ele pode ser responsabilizado em todas as esferas, civil, penal e na esfera eleitoral. E aqui, um ponto importante que eu considero é trazer a ideia que muita gente diz assim, mas eu só compartilhei. E compartilhar também é uma ilicitude. E aí você pode ser responsabilizado civil, penalmente. Por quê? Porque o nosso Código Civil, a gente tem Código Civil, o Código Eleitoral, a Lei do Marco Civil da Internet,
nos imprime um dever de cuidado. Todos nós, enquanto cidadãos, temos um dever de cuidado quando a gente replica alguma informação. Então, quando eu violo esse dever de cuidado, eu estou sendo negligente, que aí é uma espécie de culpa. Então, eu não tenho como me furtar dessa responsabilidade. Inclusive, já tem precedente, desde 2013, condenando pessoas comuns, assim, no sentido de que não ser pessoa pública ou não ser empresa de comunicação, condenada porque simplesmente compartilhou. E tem um precedente muito forte que diz o seguinte, que curtir, foi um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um precedente paradigmático no direito, que curtir não é uma ferramenta que atrai essa responsabilização, mas o compartilhamento sim. Então, todos nós que temos um smartphone na mão, a gente pode sim ser responsabilizado juridicamente. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. No mundo, tudo se transforma. Com a comunicação não poderia ser diferente. Quer entender melhor? Vem para Conrádio. Checagem de notícia. Rádio. TV. Fotografia. Edição. Drone. Mídias sociais. Assessoria de comunicação. Será sempre assim? Não, tudo muda. Num instante, um clica, um copia, faz um post, é boato. Outro comenta, curte, discorda, o debate começa, a briga também. Um desabafa, tira selfie, manda mensagem, faz um vídeo, manda print, sai na TV, no rádio, o jornal publica, espalha notícia. Todo mundo fala e poucos escutam. Nunca se precisou tanto de comunicador. Escola com rádio, renovando ideias. Estamos de volta com o programa Mais com Rádio. Esse novo jeito de produzir conteúdo, que é através das redes sociais, força o judiciário a trabalhar com alguns conceitos. Curtir, compartilhar. Termos como esses estão no precedente judicial. Então, assim, é o judiciário, ainda que chega um pouco depois, mas é o direito dizendo que está atento a essa realidade, né, que a gente vive. Então, isso já está sendo discutido, as pessoas estão sendo responsabilizadas, sim. Inclusive, o Fábio, que foi quem me convidou, falou na situação da tia do grupo dos WhatsApps, né? Acho que todo mundo aqui tem uma tia que compartilha tudo no grupo do WhatsApp. Inclusive, eu tenho uma. E eu sempre questiono, tia, a senhora já checou se isso? Ai, não, minha filha, cheque. Ainda bem que a senhora está entre família, mas se for um grupo onde você não tem controle, se alguém quiser judicializar que se sentiu ofendido, certamente vai ser responsabilizado. Inclusive, agora, se vocês observarem no WhatsApp, tem um termo acima, né? Mensagem encaminhada, que é justamente, já vem dessa tentativa de influência da Justiça Eleitoral, do Facebook, o WhatsApp, todas essas redes sociais estão aí atuando em parceria justamente para facilitar um pouco, para pelo menos identificar quem produziu e quem compartilhou. Então, quando a gente vê que essa mensagem é encaminhada, a gente liga o sinalzinho de alerta para ver que provavelmente ela vem de uma rede de transmissão e talvez ela não seja tão verdadeira assim. O crescimento da notícia falsa se deve exatamente à falta de educação da gente, da população. Daí é que a gente, assim, quando já entra a questão da punição, mas isso aí já é uma segunda coisa que tem que ser pensado. O que a sociedade tem que pensar hoje é combater a proliferação da notícia falsa, né? A entender e aprender a lidar que tudo que é bombástico, normalmente tem 99% de ser alguma coisa falsa. É verdade. A notícia é uma coisa simples. Isso é quase uma regra, né? Isso é quase uma regra. Quando você vê alguma coisa bombástica, pode desconfiar. E a produção do fake, ela tem se desenvolvido ao ponto de existir estratégias para produzir a mentira. Exatamente. Ela se funda numa verdade. Sim. Para ela ser uma verdade. Ela se funda numa verdade, exatamente. Existe fake news que é baseado na verdade. Por exemplo, logo depois
da Copa do Mundo, eu vi lá uma notícia, sai o Tite e entra o Dunga. Aí estava lá Globo Esporte, você clica, é a notícia de quando o Dunga foi técnico da seleção brasileira. É uma coisa verdadeira e que intuiu todo mundo a pensar que o Dunga seria contratado de novo para ser da seleção. Para ser considerado fake news, uma notícia falsa, tem que ter dois aspectos. A gente diz um aspecto objetivo, que é esse formato de matéria jornalística, e tem que ser mentirosa, não corresponder à realidade dos fatos. E aí tem necessariamente que ter um outro elemento subjetivo, que é essa intenção de manipular, tem que ter esse propósito de manipular essa vontade. E aí um exemplo que eu cito para ficar muito claro, pegando o gancho do professor Marcos, é de que o site Sensacionalista, que eu acho que todo mundo conhece, que é um site humorístico e que usa de notícias falsas, assim, num tom jocoso, mas que declara no site que não tem compromisso nenhum com a verdade. Então, isso é uma notícia falsa, mas que, em termos jurídicos, ela não tem a qualificação de fake news, porque está muito claro que ela não tem essa intenção de manipular a verdade, para a gente não caracterizar tudo como fake news e engessar esse debate democrático. Para a gente não... Aí já eu respondo. É porque você falou e na minha tese de doutorado eu meio que classifiquei também isso aí. Você vê que tem simulações paródicas, que é o que eu chamo do fake, que ele está ali para fazer humor, que ele está ali para provocar uma ironia, provocar uma crítica, mas, por outro lado, a gente tem o falso, que tem a intenção de enganar. Na época que eu escrevi o livro, eu entrevistei o fundador do Sensacionalista e perguntei para ele qual era o objetivo dele, se ele estava ali para fazer uma crítica ao processo jornalístico, né, uma reflexão ao processo jornalístico, ou para fazer humor. Ele disse, não, é para fazer humor. Aí eu disse a ele, mas você está fazendo humor e provocando uma reflexão também. Se nós não tivermos um processo de educação da população, parece generalista você falar em educação, mas de nada vai adiantar existirem leis enquanto a pessoa que está do meu lado acha normal fazer aquilo. Agora, Cíntia, quando Nunca vai assim, ter, não vai ter. Quando você fala assim, você acha que está delegando, você não acha que está delegando a pessoas que não têm necessidade de conhecer tecnicamente o que é uma fake news, ou como nós estamos discutindo aqui? Ou você acha que pensar que a população não pode se defender é subestimar a audiência e a população pode sim e sabe sim que é o fake news? Quando surgiu a televisão, disseram que as pessoas não iam saber usar, que não ia ligar, que ia acabar os outros veículos, o jornal ia acabar. Quando surgiu o smartphone, as pessoas não vão saber usar, as pessoas sabem usar. É que a gente tem a vergonha de dizer... Não, é crueldade sim, é o que há de pior nas pessoas sim, é fácil identificar sim, é aquela vontade incrível. Eu acho que já tem estudos mostrando que a fake news compartilhada, ela mostra uma necessidade de projeção daquela pessoa. Ela quer ser a que está dando a informação exclusiva. 3.000 anos atrás era alfabetizado quem sabia ler, quem sabia ouvir e falar. Há 1.000 anos atrás, quem conseguia escrever era considerado alfabetizado. Há 100 anos atrás, quem conseguia interpretar era alfabetizado. Hoje, não. Hoje, ser alfabetizado é ser alfabetizado também digitalmente. É ter essa capacidade de autocrítica, de reflexão, de perceber que aquela notícia que chega de forma sensacionalista, que é o que atrai, ela, na verdade, ao invés de ser atrativa, você tem que desconfiar. É exercer essa prática de desconfiar. A gente cai nas fake news justamente porque a psicologia explica como um processo consciente e inconsciente. Porque, enquanto ser humano, nós temos a tendência de criar memórias seletivas, de ir atrás de fontes que são aquelas fontes que agem de acordo com as nossas crenças e ideologias. As pessoas gostam de ser enganadas, é isso, doutor? As pessoas gostam de ser inteiradas, mas com aquilo que elas querem ouvir. É como se a gente tivesse uma tendência natural de estar num ambiente onde a gente não quer ser desagradado. Então, naturalmente, uma notícia que é falsa e que ela ataque um grupo, por exemplo, eleições, que é o nosso caso político, que não é meu preferencial, automaticamente eu vou compartilhar aquilo, porque vai ferir o outro que põe em risco a minha ideologia. A gente está falando aqui sobre mídias digitais e elas abrangem as redes digitais, né? E enquanto rede, ela iniciou como relação entre pessoas, né? Então, hoje a gente vê empresas tomando conta do Facebook e do Instagram, mas basicamente ali é uma relação entre pessoas. Eu estou compartilhando a minha vida com meus amigos, né? Agora,
o viral, ele tem algumas características que fazem com que aquela pessoa compartilhe. Né? Então, uma delas, se eu vou compartilhar algo engraçado, eu estou dizendo para aquelas pessoas que eu sou engraçado. Se eu estou compartilhando uma curiosidade, eu estou dizendo que eu sou um cara antenado. Se eu estou compartilhando um assunto científico, eu estou dizendo que eu sou um cara inteligente. Então, tudo isso fica ali naquela ideia de status. Né? Então, o viral ele consegue ser compartilhado porque aquela pessoa está atrás de um estado de dizer alguma coisa para alguém. Ele se resume a isso nas redes sociais. Eu estou dizendo alguma coisa para você porque eu quero que você ache que eu sou assim. Numa disputa eleitoral, alguns candidatos já vêm trabalhando a indústria de fabricação de notícias. Então, montam equipes voltadas para fabricar notícias. E vale lembrar que nem sempre são notícias que estão falando mal do candidato oponente, não. Às vezes é falando bem daquele candidato. Né? Então, são fabricações de notícias positivas e negativas, mas sempre em prol de alguém que está ali bancando. É uma indústria. Vocês sabem o quanto que os políticos gastam para ganhar uma eleição, que no final das contas, se você for ver a matemática, né, o salário ali não bate. Né? Gasta-se muito para oficialmente receber pouco. E no Brasil a gente ainda tem um agravante, quer dizer, agravante não, pelo contrário, eu concordo com a questão do financiamento privado, mas sem dinheiro as pessoas vão recorrer ao que se fazia no interior, na eleição do prefeito. O boato, a mentira. A diferença é que isso é amplificado agora. Nos anos 70, e isso hoje é um dado científico que já se trata, a Nestlé fez valer no Brasil de que não era bom amamentar, que era ruim. Por quê? Porque a empresa estava multinacional, estava entrando no Brasil e precisava vender o seu leite. Então, o Brasil, um país rural, onde todo mundo amamentava e tudo mais. Ainda hoje isso persiste. Ainda hoje, porque isso foi se sustentando ao longo dos anos. Depois entrou a outra questão econômica dos hospitais, de querer cesarianas e tudo mais. Então, toda fake news ela está associada a algum poder, alguma situação de poder. Então, você está sendo manipulado de alguma maneira. Aquela mulherzinha que lá nos anos 70, um pouco antes disso, ela dizia: amiga, não vou compartilhar, eu não vou amamentar não, porque isso faz mal. Ela não sabia. E então, o pior, que naquela época era mais difícil. E ela não tinha informação. Essa é a diferença agora, que eu acho que a nossa responsabilidade é grande nesse sentido. Bom, mas quem tiver perguntas, pode fazer, se apresentar aí para o Fábio. Fábio, por favor, levante a mão ali, olha, o Fábio está ali atrás. Quem quiser fazer alguma pergunta para os nossos convidados, já temos pessoas aqui na frente, Fábio. Tá? Quem quiser fazer, por favor, se identifica e faz a pergunta aqui para um dos nossos convidados. Boa noite. Meu nome é Lara Falcão. E no começo da conversa, a Amanda falou a respeito da tia do WhatsApp, que compartilha um monte de coisa, e falamos a respeito do analfabeto midiático. Eu queria saber como a gente pode abordar essa alfabetização, porque eu acho que a gente tem perfis muito diferentes. Hoje, a gente vai ter uma geração de pessoas que nascem com a tecnologia, mas a gente não nasceu. Eu lembro o dia que eu encontrei a tecnologia pela primeira vez, o celular, e as crianças de 4, 5, 6 anos, elas já nascem com essa tecnologia, e os nossos avós e os nossos tios que resistiram à internet e ao uso de WhatsApp, desistiram de resistir e entraram, né? Então, antes, quando eu tinha 16 anos, quem tinha rede social era só os jovens. Hoje, os nossos tios, os nossos avós têm as redes sociais. Então, assim, são públicos completamente diferentes, que recebem essas informações de maneira diferente, e o mais velho é mais complicado para essa alfabetização, porque ele tem uma resistência maior, é ele quem compartilha mais essas fake news, é ele quem não confere direitinho. Então, assim, a minha dúvida e o meu questionamento é a respeito disso, a abordagem desses públicos, como a gente pode abordar e o que pode fazer para trabalhar essa educação, porque eu acho que discussões desse estilo que a gente está tendo hoje à noite já é uma formação. Mas aí eu penso nessas abordagens nas escolas e com esse outro público, como a gente poderia abordar? Olha, eu conheço hoje muitas mães que não dão o celular para os filhos, que limitam, que regram o celular. Eu tenho um ouvinte mirim que sempre liga de manhã para o meu programa, chama Henry, ele tem 5 anos de idade. E ele liga para mim
tia Cíntia, minha mãe não quer me dar um celular, todos os meus amiguinhos têm celular. O que a senhora acha? Aí eu tenho que dar conselho para ele. Aí vou eu lá dizer essa minha, olha, realmente sua mãe está correta, não é uma coisa boa, vai te trazer muito estresse. Que tal você pensar em outras coisas lá, por aí? Mas assim, voltando aqui para essa questão da educação, como você falou, tem que ser na escola, tem que ser todo mundo. Eu acho assim, uma questão, é um processo, não é da noite, não tem uma regra, não tem uma lei, não vai ter uma. Gente, tem várias leis no Brasil e nem por isso elas são cumpridas. Tem uma lei que diz que não é para matar, né? O Código Penal está aí. Tem a lei do feminicídio. Nós vivemos no estado que mais mata mulheres. Então, não é por aí. Ou a gente se engaja enquanto sociedade, não dá para ficar sentado esperando. Essa pergunta foi muito interessante, que eu também... Como a gente vai... Por exemplo, minha mãe tem 7... Eu não vou dizer da minha mãe aqui, não. Mas a minha mãe, por exemplo, eu não sei como é que ela vai aprender o WhatsApp se não for por mim e aquelas pessoas que estão ali com ela nos grupos e dizendo, olha, ela é uma pessoa que lê 2 jornais, ela escuta rádio, então ela é bem informada, mas ela não tem o traquejo da ferramenta, né? Então, é muito disso aqui. Eu acho que vai mais para uma reação social, né, da gente olhar a fake news como cigarro, entendeu? E as pessoas, até os próprios meios de comunicação, tentar educar e catequizar as pessoas a identificar aquelas fake news e inibir o compartilhamento, né? E eu acho que a única forma de educar esses senhores e senhoras seria através de um engajamento social. Há uns anos atrás, quando existiu um projeto Mobral, vivia no Brasil um filósofo chamado Willem Flusser. E ele falou na época, o governo está preocupado em ensinar o alfabeto aos brasileiros, mas ele também tem que se preocupar a alfabetizar os brasileiros com a nova mídia, que na época era a televisão a cor, né? Então é a mesma coisa, a gente tem que se preocupar com ensinar ao brasileiro a utilizar a mídia digital, né? Meu nome é Leandro Arias. Assim, eu queria... Essa coisa da fake news, tem um caso aqui em Teresina que foi bem interessante, né, da Fernanda Lages, que assim que aconteceu, muita gente já saiu em sites, né, grandes sites, já saíram dizendo quem tinha sido o assassino, como que tinha sido, antes mesmo da polícia dizer, né? A responsabilidade da imprensa sobre a fake news, né? Porque a gente está falando muito das pessoas em casa, das pessoas que compartilham no WhatsApp, no Facebook, as pessoas comuns, mas as pessoas que têm o poder, como a Cíntia Lages falou, as pessoas que têm o poder. É muito difícil tirar o nome de uma pessoa de um crime quando essa pessoa foi acusada num grande site, num grande jornal. Na internet agora você pode apagar, mas quando está no jornal, como que faz para apagar, né? Isso vai ser propagado por muito tempo. E outra coisa, é fake news quando... Uma segunda pergunta, né? É fake news quando a imprensa... a gente sabe que a imprensa é mantida por mídia, né? Por propaganda. Então, quando o dinheiro pode impedir a imprensa de falar a verdade, né? Propaganda de governo, estadual, municipal, federal, tem isso. O poder do dinheiro de impedir que a verdade venha à tona, criar um mundo fantasioso de propaganda? Qual a importância da imprensa nesse momento? Cíntia? Você acha que com a existência das redes sociais isso é possível? Eu tenho muito mais medo do poder econômico do que do poder político, sabia? Hoje no Piauí. Eu acho que tem meio uma lenda sobre isso, de que, se você for olhar os veículos de comunicação hoje, o grosso da mídia, ela não vem de governo nem de prefeitura, ela vem da iniciativa privada. E eu acho que essa forma de controle, no Brasil como um todo, é muito mais danosa. Será que quando você vê o Bradesco lá nos intervalos do Jornal Nacional e você vê a notícia de que o dólar vai para R$4, quando na verdade não ia, o que aquilo significou naquele momento, que o Banco Central precisou jogar no mercado muito mais dólar do que deveria ter jogado, porque havia interesse de algumas instituições financeiras disso acontecer, de comprar uma grande quantidade dessa moeda. Eu acho isso muito mais danoso, porque essa informação, que é do poder de poucos, ela não vai para a rede social, né? Ela não vai, porque ela não é uma informação compartilhada por muitos. Ela é restrita e ela tem a ver com a nossa vida. Tem a ver porque você vai no supermercado e o preço da ração de cachorro subiu 50%.
que é um absurdo, aliás, né? Mas subiu mesmo, para falar a verdade. Então, essas coisas que têm a ver com a nossa vida e que a gente acha que a gente fica só frisando a questão, porque o fulano está falando que... Gente, as coisas não são assim. Eu acho que, nesse ponto, a democratização, através das mídias, chamadas mídias alternativas, ela faz muito bem, ela deu uma oxigenada na imprensa. Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês, da doutora Amanda Joaquim, que é professora especialista em Direito Público e Eleitoral, Matheus Emérito. Matheus, obrigado a você também, autor do livro Fake Fotográfico, que é publicitário e é professor, jornalista Cíntia Lages, jornalista e apresentadora de TV, Marcos Cavalcante, diretor de jornalismo da Rede Clube TV Alvorada. Muito obrigado a vocês. Obrigado por sua companhia. Semana que vem estaremos de volta com mais um tema que impacta a sua vida.